Você sabia que os dados são o novo petróleo do século XXI? Isso mesmo. Se quer desvendar este assunto, fique comigo. Mas Elton, que assunto é esse? Calma, já vou explicar isto apresentando uma analogia e depois desta explicação ficará muito claro para si. Então, vamos a isso. Assim como o petróleo, os dados são um recurso valioso. O petróleo é o motor principal da economia global que nós conhecemos hoje. A energia, o transporte, a matéria-prima dos produtos que nós consumimos, muitos deles têm a sua gênese no petróleo, no uso do petróleo. E os dados? Os dados são o motor principal da era digital. Tudo aquilo que nós vemos acontecer a nível digital é impulsionado pelo uso de dados. Por exemplo, a inovação. Netflix digitalizou-se, criou esta plataforma que nós conhecemos e, com base em dados, inovou de duas formas. Analisando a tendência comportamental das pessoas que assistem filmes no Netflix, a primeira coisa que foi feita é criar um sistema de recomendação. Nunca notou, às vezes, que Netflix parece conhecer muito bem as suas preferências? O mesmo aplica-se para o YouTube. A nível de tomada de decisão, existe uma empresa, não citarei o nome, cujo diretor-geral, enquanto discutia com recursos humanos quais eram os incentivos para os seus trabalhadores, ele achava que os trabalhadores queriam vale de refeição. No entanto, não deu certo. Por quê? Ainda que fizesse sentido, ele tomou essa decisão com base na sua intuição e experiência, o que não é errado. Mas os dados permitem-nos agora tomar decisões mais fundamentadas, mais factuais, decisões com evidências. E o RH decidiu fazer um breve inquérito, perguntando qual era a preferência em termos de incentivos. E muitos queriam subsídio de transporte. Com base neste inquérito, teve acesso aos dados e os dados disseram que os trabalhadores preferem subsídio de transporte. Extração e refinaria. O petróleo precisa de ser extraído da terra e refinado em produtos utilizáveis. A gasolina, o diesel, que nós conhecemos tão bem e até reclamamos do seu preço, devem ser refinados do petróleo que foi extraído da terra. E os dados? Os dados devem ser coletados, extraídos de várias fontes e depois processados e analisados. Para quê? Para extrair insights e informações valiosas. Impacto econômico. Grandes descobertas de petróleo nós bem sabemos, não descobrimos petróleo cá, mas descobrimos o gás. As grandes descobertas de petróleo criam muita expectativa. Por quê? Porque isso quer dizer que vai transformar economias, criar riquezas para nações e para empresas. E os dados? Os insights que foram refinados através da análise de dados, esses levam-nos a vantagens competitivas, impulsionam o crescimento econômico, gerando novas indústrias e modelos de negócio. Como é que nos leva a vantagens competitivas? Uma empresa que usa dados comparativamente ao seu competidor que não usa, sempre estará em vantagem. Por exemplo, se os competidores da Netflix não usarem dados, a Netflix sempre estará em vantagem. Sempre! Isso digo com tanta confiança. O uso de dados para gerar insights traz esta vantagem competitiva. É por isso que dizemos que os dados são o novo petróleo do século XXI. Depois dessa explicação, você deve estar a perguntar: o que são dados? Dados são um conjunto de elementos brutos que representam determinados factos ou informações, servindo como base para análises e tomada de decisões. Talvez, mesmo depois desta definição, você pense: bem, percebi, mas não estou totalmente esclarecido. Sem problema. Vamos fazer da seguinte forma. Vou propor aqui um exercício assim, neste momento, onde vai pensar no seu dia a dia. E eu vou lhe mostrar o que são dados. Pense no seu dia a dia. Quando você acorda, você levanta-se da cama e, muito provavelmente, vai ao seu dispositivo, desliga o alarme. A hora que o alarme foi desligado é um dado. Você vai à casa de banho, toma banho,
e vai vestir-se e depois prepara o seu pequeno almoço, o nosso famoso mata-bicho. O que você comeu é um dado. As calorias ingeridas por comer aquilo é outro dado. Ok, você sai, vai à rua, dependendo do transporte que usa para ir ao serviço, à escola, a velocidade na qual o transporte percorre o caminho é um outro dado. Você chega ao serviço, chega à escola, está ali. O tempo que você gastou para trabalhar, para estudar, é outro dado. O seu almoço é um outro dado. Quantas mensagens você respondeu naquele dia? Outro dado. Quantas mensagens você deixou de responder? É outro dado. O seu saldo bancário naquele dia é um dado. 2 horas depois. Portanto, os dados são um conjunto de elementos brutos que representam factos ou informações, podendo servir como base para análises e tomada de decisões. Agora você percebe por que dizemos que os dados são o novo petróleo do século XXI? Você está esclarecido quanto à definição que demos aqui sobre dados? Ótimo! Subscreva no canal, dê um like, ative o sininho. Peace!